Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. A temática de hoje, ainda dentro do Catequese Ponto a Ponto, é uma didática nova, um questionamento novo, uma linha nova para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento catequético. Nós vamos tratar um pouco da linha de catequese e de liturgia. E durante o ano eu vou escolher temas, temas assim que, ao meu ver, às vezes as pessoas têm dúvidas e às vezes algumas dúvidas dessas as pessoas se sentem até constrangidas em perguntarem. Perguntas porque são simples, porque às vezes parecem óbvias, mas o óbvio tem que ser dito. Então, vamos lá. Nós vamos tratar hoje das cores litúrgicas. Bom, os clérigos católicos, os bispos, os diáconos, os sacerdotes, eles usam cores variadas ao longo do ano litúrgico. Sobretudo nas vestes litúrgicas, a casula, a estola, a dalmática, até mesmo o véu do cálice. Por que eles usam isso? Por que eles fazem isso? Bom, porque a liturgia educa pela linguagem simbólica. E as cores, elas expressam visualmente o mistério celebrado. Ajudam o povo a entrar no ritmo do tempo litúrgico e manifestam aquilo que é a mais rica teologia da Igreja. A teologia que é crida, a teologia que é entendida, a teologia que é rezada. Então, vamos ver um pouquinho as cores litúrgicas ao correr do ano. Como é que elas se compõem? Vamos conhecer um pouquinho sobre essa tradição. Bom, você já percebeu que os clérigos católicos, eles usam essas cores variadas ao longo do ano litúrgico. E isso se apresenta nas vestes, Então, as cores, elas vão expressar visualmente o mistério celebrado. Ajudam o povo de Deus a entrar no ritmo do tempo litúrgico. Manifestam a teologia da Igreja rezada. E como é que isso surgiu na história? Bom, eu vou apresentar uma explicação histórica, teológica, dessa tradição, E, claro, existem muitas variáveis dessa tradição. Eu vou apresentar aqui aquelas que oficialmente são as mais admitidas. Bom, a origem histórica do uso das cores litúrgicas. Na antiguidade cristã, lá nos primeiros séculos, podemos falar no tempo dos apóstolos, não havia muito um sistema fixo de cores. As vestes litúrgicas, elas se distinguiam muito mais pela qualidade dos tecidos, pela riqueza simbólica, pela dignidade na maneira de usar, mas não pela cor. A Igreja, ela herdou do mundo greco-romano o uso das túnicas, das cores das túnicas. Então, o uso das túnicas claras para celebrações solenes, as cores escuras para celebrações de luto, as cores ricas, como o púrpura, como o carmim, foram associadas à realeza e à sacralidade. Então, a organização das cores, no primeiro momento, ela não era algo muito patente, muito, digamos, marcante. Mas a organização das cores aconteceu, sobretudo, entre o século IX e o século III, com uma forte contribuição da liturgia romana. O Papa Inocêncio III, em 1216, foi decisivo ao oferecer uma interpretação teológica das cores, numa obra chamada De Sacro Altaris Mysterio. A partir do século XIII, então, o uso das cores ela começou a se estabilizar no rito romano. O missal romano de São Pio V, em 1570, após o Concílio de Trento, ele fixou definitivamente esse esquema clássico das cores litúrgicas, ao menos no Ocidente Latino. Teologicamente, o uso das cores sempre foi importante dentro das culturas. Então, a liturgia ela abraçou também a simbologia das cores. A liturgia, ela, por ser uma linguagem simbólica, ela veio abarcar essa simbologia para que a catequese, para que a liturgia se enriquecesse com isso. Então, a teologia litúrgica, ela vai ensinar que a liturgia não é apenas uma palavra, mas é sinal sensível e eficaz. E as cores falam os sentidos, educam a fé, expressam o mistério celebrado. E quem nos diz isso é um documento muito atual,
Sacrosanto Concílio número 7, no ponto 33. A liturgia é o exercício do sacerdócio de Cristo, sinais sensíveis que significam e realizam a santificação dos homens. Assim, as cores que fazem parte dessa experiência sensível indicam o tempo, revelam a atitude espiritual para aquele tempo e comunicam o conteúdo teológico vivido naquele tempo. Então, existe sim uma dimensão cristológica, existe uma dimensão pascal. O ano litúrgico, por ser a atualização do mistério pascal de Cristo, ele vê nas cores uma ajuda para expressar o aspecto desse mistério. O aspecto da espera, o aspecto da penitência, o aspecto da alegria, da glória, do martírio, da esperança escatológica, da esperança do fim último. Então, olhando para as cores como algo que transmite algo, o que transmitir? Embora a Bíblia não estabeleça cores litúrgicas, a tradição cristã buscou na Sagrada Escritura também esse simbolismo cromático. E para cada uma das cores, podemos dizer que sempre nós vamos encontrar a motivação que expressa o que ela está sensibilizando. O branco, que é a glória, a ressurreição, a pureza. Nós encontramos em Apocalipse 7, em Mateus 17, palavras que nos fazem entender um pouco sobre a expressão do branco, da glória, da ressurreição, da pureza. Apocalipse 7:9 nos diz: depois disso vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono, diante do Cordeiro, trajado com vestes brancas e com palmas na mão. Então, aqui nós temos o primeiro ponto para o uso do branco nas celebrações, onde a glória, a ressurreição, a pureza são manifestadas, são sensibilizadas, são celebradas. Mateus 17:2 também. E foi transfigurado diante deles, seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Para o vermelho, que representa o sangue, o fogo, o espírito, o martírio, nós vamos ter Atos 2:3. E apareceram repartidas entre eles línguas de fogo como que pousaram sobre cada uma deles. Então, a posse do vermelho é a cor do Espírito, a cor do Espírito Santo, a cor do fogo, a cor do sangue, da coragem, do martírio. Para o roxo ou carmim, nós temos a expressão da penitência, da humildade, da realeza que sofre. João 19. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram sobre a cabeça e lançaram-se sobre os ombros uma capa escarlate. Escarlate é o roxo. Então, nós temos aí essa experiência da cor roxa. Verde, a vida, o crescimento, a esperança. Que frase bíblica podemos trazer para esse tempo de esperança? Salmo 1, versículo 3. E como a árvore plantada à beira da água corrente, dá seus frutos ao seu tempo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Então, o tempo, a cor verde, que é do tempo, aquilo que a gente chama tempo comum, o tempo da esperança, o tempo da espera, se fundamenta aqui. O preto, uma cor que não é obrigatória, mas é plausível de ser usada, que é luto, dor. Lamentações 5:10. Nossa pele tornou-se escurecida como um forno, por causa do ardor da fome. Rosa, que é usada 2 vezes no ano, uma na quaresma e outra no tempo do advento. Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. A cor da alegria. Então, a igreja assumiu o simbolismo bíblico, purificando e integrando toda essa simbologia das cores ao mistério pascal que é celebrado na liturgia. Então, o branco, a luz, a glória, a alegria, que é usado muito no Natal, na Páscoa, nas festas de Nossa Senhora, dos santos não mártires, dos papas, dos religiosos, das religiosas, dos bispos, dos doutores, né? O vermelho, sangue, fogo, espírito, a cor de Pentecostes, da paixão do Senhor, da festa dos apóstolos, das festas dos mártires. O verde é o tempo da esperança, a vida da igreja, o tempo comum. Roxo, cor de penitência, cor de espera, cor de humildade. O advento, cor da quaresma. O rosa, alegria e
mesmo em meio à penitência, em meio ao mesmo tempo de espera. Então nós temos o rosa, que é uma cor opcional, pode ser substituída também pelo roxo, não tem problema, mas é uma cor específica do terceiro domingo do Advento, o Gaudete, e o domingo domingo da Quaresma, né? Então, as cores litúrgicas dentro do rito romano, elas estão fixadas no ponto 346 da Instrução Geral do Missal Romano. E o Missal Romano, ele tem os pontos 346 que falam exatamente das cores. Então, não é aleatório. Isso faz parte da nossa liturgia oficial da Igreja Católica. Então, lá na Instrução Geral do Missal Romano, quando a cor das vestes mantém-se o uso tradicional, isto é. E aí tem um elencado da cor branca, da cor vermelha, da cor rosa, da cor roxa, do preto, da cor. E ainda se falam de outras cores que podem ser usadas de acordo com as decisões das conferências episcopais, desde que, né, não firam as mentalidades dos povos e se adequem às necessidades. O significado teológico, então, do uso do branco. O uso do branco significa luz, glória, santidade, é usada no tempo natal, no tempo pascal, nas festas do Senhor, nas festas de Nossa Senhora. Também o vermelho, que significa o sangue, o martírio, o fogo, o amor até um ato extremo. Domingo de Ramos, Sexta-feira Santa, Pentecostes, na festa dos apóstolos, na celebração da Paixão do Senhor, na Sexta-feira Santa. O verde, tempo de esperança, tempo de crescimento espiritual, a vida cotidiana da fé. Então, nós temos dois, logo após o tempo de Natal e logo após o tempo pascal, nós temos o tempo comum, que é o tempo da caminhada da igreja, o tempo do caminho. O roxo significa penitência, conversão, ou violácio, ou carmim, que é o tempo da espera vigilante, da sobriedade espiritual no tempo da Quaresma. É usado no Advento, na Quaresma, nas celebrações penitenciais, as celebrações, por exemplo, da unção dos enfermos e da reconciliação. É um tempo de espera confiante, é o tempo da chamada à conversão. E nós temos o rosa. O significado teológico é alegria antecipada, alívio no caminho penitencial. Então é o tempo de alegria. No Advento nós temos o domingo Gaudete, no quarto domingo da Quaresma nós temos o domingo Letare. Não é obrigatório, né? Mas tendo a possibilidade, é a união do roxo com o branco. Então, alegria na esperança, alegria no tempo de espera, no tempo de penitência. E, como disse, temos o preto, que é a cor do luto, sobretudo a sobriedade escatológica, a seriedade na morte cristã, né? Então, é usado em missas de finados, missas ezequiais. Hoje é facultativo, verdade, podendo ser substituído tranquilamente pelo roxo. Então, variantes que podem ainda ser concebidas e admitidas atualmente. O azul, né? Não é oficial do rito romano, né? Mas é permitido por indulto especial em alguns países, né? Por exemplo, a Espanha usa muito isso nas festas marianas. Dourado ou prateado pode substituir o branco, vermelho ou verde em solenidades de grande relevo, né? Expressa maior solenidade, maior glória. Então, isso tudo é aquilo que a instrução do Missal Romano diz. Então, isso faz parte também da nossa teologia, da nossa catequese, entender as cores litúrgicas. Então, os catequistas saberem levar aos seus catequizandos essas expressões é muito importante. Lembrando que culturas locais admitem, desde que aprovadas pelas conferências episcopais, alguns outros usos de cores. Bom, sintetizando o que eu disse aqui, as cores litúrgicas não são decoração apenas, são uma catequese visual. Ajuda o fiel a viver o ritmo do mistério cristão. Então você vai às celebrações da Quaresma, as celebrações penitenciais, o clérigo que está à frente, o presidente e aqueles que estão de roxo. No Advento também, tempo de espera. Isso vai fazer com que a gente entenda que expressam a fé da igreja e tem uma chave simbólica. Unem a escritura, a tradição, o magistério da igreja. Então a liturgia, ela educa os olhos para a fé e o coração para o mistério. Então,
o tema que eu quis trazer hoje é esse, ele é de muito uso cotidiano. Como disse, muitos de vocês já sabem disso, mas muitos não sabem. E então, encaminhe esse pequeno vídeo instrutivo para aquelas pessoas que vocês têm aqui no conteúdo abaixo, tem os links, tem um material, tem uma apostilinha sobre isso, sobre as coisas litúrgicas, tem o uso delas. Então, mandem para os seus catequizandos, mandem para as pessoas que às vezes têm dúvidas, né? Então, dúvidas sobre por que o padre está usando aquela cor, por que celebra o casamento de branco, o batismo de branco, por que celebra a confissão de estola roxa, por que vai visitar o doente com a estola roxa, porque no dia dos apóstolos, principalmente Pedro e Paulo, ele está de vermelho, por que a celebração da Sexta-feira Santa, Quaresma inteira de roxo, por que na Sexta-feira Santa de vermelho, por que em Pentecostes vermelho, então, por que nas festas dominicais, nas celebrações das grandes solenidades, Nossa Senhora, o padre está de branco? Então, esse tema de hoje é um pouco aquele, você sabia que? Então, muitas pessoas não sabem, então é obrigação nossa, como cristãos instruídos, mostrar que a liturgia tem o seu porquê, né? A liturgia tem o seu significado, e as pessoas vão poder degustar com mais profundidade, poderão alimentar a sua alma com maior, proveito, sabendo dessas coisas, e não estando ali apenas vendo e sem saber, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Façamos conhecer um pouco mais. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto, com uma catequese litúrgica diferente. Fiquem com Deus, até os próximos pontos.